Beleza, então começando aqui sobre as briófitas. Então, olha só, a água é um elemento fundamental para os seres vivos. A história da evolução das plantas pode ser contada pelas adaptações desse grupo ao ambiente terrestre, onde a disponibilidade de água é menor. Então, evolutivamente, a gente sabe, né, que a história das plantas ela começou na água a partir de um grupo de algas pluricelulares que deram origem às primeiras plantas. Então, uma das características evolutivas que a gente usa para diferenciar as algas das plantas é a presença de tecidos verdadeiros, né? Então, uma das características é essa, e uma outra fundamental é a presença de um embrião, ou seja, ela consegue produzir um embrião, e esse embrião vai se desenvolver depois fora da planta-mãe. Então, esse passo foi essencial para a gente poder definir onde ocorreu esse passo evolutivo das algas pluricelulares, algas verdes pluricelulares, para as primeiras plantas terrestres, tá? E isso depende totalmente, então, da água. Qual é a história do processo evolutivo, tanto das plantas quanto dos animais? É todo esse processo de se distanciar da água. A gente vai é, entender isso. As plantas, elas começaram assim. Então, o primeiro grupo ele é muito dependente ainda da água. O segundo já tem adaptações que vai modificando essa questão. O outro já é mais totalmente independente, não precisa mais da água para completar o seu ciclo reprodutivo. Os animais, a mesma coisa. Então, primeiro a gente tem os peixes, que são da água, depois os anfíbios, que dependem da água para se reproduzir. Depois é que a gente vai ter répteis, aves e mamíferos, que são já mais adaptados ao ambiente terrestre e não precisam da água, né, diretamente para completar o ciclo reprodutivo. Claro que todo organismo vai utilizar a água para o metabolismo, né, para viver, mas a gente fala dessa dependência da água em relação a completar o ciclo reprodutivo, beleza? Então aqui, ó, na história evolutiva das plantas, vamos falar um pouquinho da evolução. A evolução das plantas teve início há centenas de milhões de anos, ao longo do tempo, pelo processo de seleção natural. Esse processo aqui de seleção natural a gente já discutiu bastante, né? Que a gente destaca principalmente o quê? Que é, os organismos eles vão conseguindo as características e essas características vão se tornando adaptações. E o ambiente vai selecionando, então, qual característica dessa é vantajosa para tornar o indivíduo com mais chance de sobreviver e, consequentemente, de se reproduzir. Basicamente é isso que fala a seleção natural. Então, várias características se estabeleceram e estão presentes até hoje em muitos grupos de plantas. Em geral, essas características têm relações com a adaptação das plantas ao ambiente terrestre, ou seja, fora da água. Muito bem, então, em relação à classificação, como a gente discutiu, né, lá na aula de plantas, a gente tem aqui, ó, nesse infográfico, mostrando os 4 grupos, como é que a gente distingue esses grupos. Então, eu tenho um representante de cada. Aqui é um musgo, né, que é representa o grupo das biófitas. Claro que ele está dando um zoom aqui. O musgo é uma coisa muito, muito pequena, né? A gente precisaria, tipo, de uma lupa para poder enxergar a estrutura de um musgo. Na letra B, a gente vai ter uma samambaia, que representa, então, o grupo das pteridófitas, que já é um pouco mais complexo, a gente vai entender essas características ao longo dos estudos aqui. Depois, a gente tem aqui uma araucária, que já é uma gimnosperma, representante, então, das gimnospermas, que já possui já outras características também, acumulando, obviamente, dessas aqui, né? E, por último, as angiospermas, que é representada aqui por essa árvore. Aqui a gente já tem um embrião. A presença do embrião é o que separa esse grupo aqui de plantas das algas pluricelulares. Eles não têm ainda tecido verdadeiro. Como é um grupo muito primitivo, né, muito antigo, eles não apresentam um tecido verdadeiro. Mas por que já é considerado planta? Por causa da presença do embrião. Então, olha só, uma das características que diferem as plantas das algas é essa, o embrião. Dos grupos de plantas atuais, as briófitas são a que tem a origem mais antiga. Depois, as pteridófitas, elas vão apresentar
uma característica que vai torná-las mais complexas e já diferente do grupo das briófitas. Qual é essa característica? É a presença de vasos condutores. O que são vasos condutores? São tecidos, aqui ó, a gente vê tecidos que tem dentro da planta, certo? Que são utilizados para transportar seiva. Pode ser água mais sais minerais, ou pode ser a seiva que é produzida, né, na folha, que a gente vai entender melhor essa composição depois. Sobre a seiva, a gente vai entender melhor depois. Mas a planta, ela transporta por dentro dela, dentro de tecidos específicos, né, essa seiva. A gente discutiu isso também um pouco na aula passada. Se vocês ainda não entenderam muito bem em relação à estrutura das plantas, dê uma olhada de novo na videoaula que está disponível lá, tá? A gente vai discutir daqui a pouco a diferença de um grupo para o outro, né? Porque as briófitas são mais primitivas. Mas, basicamente, aqui a gente vai ter a presença de vasos condutores, é o que vai destacar de briófitas para pteridófitas. Continuando em relação ao processo evolutivo, teve o surgimento da semente. Então, as gimnospermas, elas são plantas que apresentam sementes, como está falando aqui nessa caixinha. Certo? Só que essa semente, ela fica exposta. Ela não é protegida por um fruto, por exemplo. E elas também apresentam o grão de pólen. O que é isso? O grão de pólen é uma estrutura que vai possibilitar com que as gimnospermas, elas consigam fazer a fecundação sem precisar da água. A gente também vai entender melhor esse processo todo depois. É só para a gente compreender aqui o que as plantas foram adquirindo, né, à medida que elas foram se tornando mais complexas e evoluindo e formando outros grupos. Por fim, a gente vai ter as angiospermas. Nesse grupo aqui, que é o mais complexo e também o mais abundante que tem, né, ou seja, é o que tem maior quantidade de espécies. A gente vai ter aqui a presença de flor e fruto, certo? Então, a flor é um órgão reprodutivo, então ela vai desenvolver a flor principalmente para poder se reproduzir. Nesse processo, ela vai formar a semente, quando ocorre a fecundação, ela vai formar a semente, e o fruto para proteger essa semente. Então, essas duas características aqui deram aqui, ó, flores, certo? Nessa caixinha, e frutos aqui. Essas características, né, é que deram às angiospermas uma grande vantagem evolutiva, e elas conseguiram colonizar praticamente todos os ambientes terrestres. Então, beleza, a gente falou um pouco sobre todo esse histórico evolutivo das plantas, para poder entender esse panorama. Agora a gente vai falar somente das briófitas, tá? Então, as briófitas, elas são plantas representadas principalmente pelos musgos, que são as mais abundantes, as mais conhecidas também, certo? Mas a gente ainda tem mais dois outros tipos de briófitas, que são as hepáticas e os antóceros. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo. Então, a gente vai destacar nas briófitas duas características mais marcantes. Quais são elas? Então, aqui, ó, briófitas, a gente vai ter que são plantas de pequeno porte que ultrapassam só alguns centímetros de altura. Então, são plantas de pequeno porte. Outra característica, em geral, ocupam ambientes úmidos e sombreados. Então, em relação a características ecológicas, né, a gente pode identificar essas plantas assim. Elas estão em locais úmidos, sombreados, né, ou então bem realmente ligados à água, porque, como eu falei, elas vão precisar da água para completar o ciclo reprodutivo. Só que, em relação à estrutura, a gente vai destacar isso aqui, a ausência de vasos condutores. Então, as plantas que não têm vasos condutores, não têm aqueles tecidos que vão conduzir a água e a seiva, né, por dentro da planta, elas são chamadas de plantas avasculares. Então, os vasos condutores são aqueles tecidos de transporte. Quando a gente não tem, que no caso são só as briófitas, elas são chamadas de plantas avasculares, certo? Elas não têm os vasos condutores de seiva. E aí, o que acontece? A planta, ela vai absorver
a maioria das plantas, né, elas vão absorver a água pela raiz e transportar essa água para o restante do corpo do corpo dela, certo? Só que, como as briófitas, elas não têm esses tecidos condutores, esse processo de transporte da água é uma coisa mais gradativa, ela vai ter que passar de célula por célula até chegar lá na ponta do, do gametófito, por exemplo, né? Até chegar em todo o corpo da planta, digamos assim. Então, esse transporte da água, ele é feito por difusão, que é um processo mais lento. E isso faz com que a planta ela não tenha tempo hábil de vida para poder se desenvolver e virar uma planta de grande porte. Então, a principal influência que os vasos condutores trazem para essas plantas é exatamente isso. Elas são plantas de pequeno porte, porque elas vão ter essa limitação, né? Então, aqui, ó, o transporte de água e de nutrientes acontece lentamente, o que limita o crescimento da planta, beleza? Então, por isso que a gente fala que essas plantas são avasculares. Logo, o que que acontece? Os órgãos dessas plantas, então, eles não são considerados como raiz, caule e folha, porque elas não possuem esses tecidos verdadeiros, esses tecidos diferenciados para formar os órgãos. Por exemplo, lembra lá da aula passada que a gente falou dos tipos de tecido? A gente tem parênquima, que é um tecido de preenchimento, tem meristema, que é um tecido de crescimento e diferenciação celular, né? Tem xilema e floema, que são tecidos de transporte, vasos condutores. Então, as briófitas, elas não apresentam esses tecidos diferenciados, certo? E aí, a gente utiliza outro critério aqui para poder classificar essas estruturas das briófitas. Quais são eles? Então, a gente tem aqui, no lugar da raiz, a gente chama isso de rizóide, que é uma estrutura parecida com a raiz, certo? Só que ela não tem esses tecidos diferenciados, então é um rizóide. O caulídeo, ou cauloide, também em alguns livros a gente pode ler assim, cauloide, e os filídeos, ou filoides também. A gente pode encontrar essa nomenclatura, tá? Rizóides, caulídeos e filídeos. Então, aqui a gente vai ter um esquema mostrando essa estrutura aqui para a gente poder entender melhor. O rizóide, né, ele vai funcionar como se fosse a raiz. Ele vai servir para fixar a planta no substrato, né, no solo, ou numa pedra, né, dependendo do ambiente onde ela está, fixar a planta no substrato e realizar a absorção de água. O caulídeo, ele vai ser essa estrutura central aqui, ó, que vai ser uma sustentação para a planta e também para originar os filídeos. E o filídeo é como se fosse a folha, né? Só que uma estrutura mais primitiva, mas a função dela também é semelhante, é de realizar a fotossíntese. Essas estruturas, então, elas vão ser equiparadas aqui a raiz, caule e folha, tá? E a gente já viu a função é bem parecida, mas não são consideradas raiz, caule e folha, por quê? Porque não apresentam tecidos diferenciados, não apresentam vasos condutores. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de uma hepática. A diferença aqui da hepática é que ela vai crescer, né, horizontalmente sobre o solo. Então, ela vai se espalhar assim, e aí a gente tem aqui, ó, os conceptáculos são estruturas reprodutivas. A gente vai falar da reprodução daqui a pouco, e aí eu vou voltar aqui só para lembrar, o conceptáculo é uma estrutura reprodutiva. Mas aqui, a partir daqui a gente vai ter a formação do esporófito, e essa estrutura de baixo aqui é o gametófito. A gente vai entender também o que é isso, o que é esporófito, o que é gametófito daqui a pouco. A reprodução das plantas, né, como uma característica geral delas, se dá por um processo chamado de alternância de gerações. A gente pode chamar isso também de alternância de fases, né? Fica mais fácil para lembrar. Por quê? Porque a gente vai pensar assim, que tem a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, nas plantas, né, não tem essa questão tipo de ser uma ou outra. Ela vai ter no ciclo reprodutivo dela as duas coisas,
Então, ó, vamos dar uma lida aqui rapidinho. O ciclo reprodutivo das briófitas envolve dois tipos de indivíduos que se alternam nas gerações. Uma geração é chamada de gametófito e a outra de esporófito. Por essa razão, disse que o ciclo das briófitas é alternante, ou seja, segue uma alternância de gerações. Isso vai se manter em todas as outras grupos de plantas, tá? Essa alternância de fases, ela vai alternar entre gametófito e esporófito. Vamos tentar entender melhor o que são essas palavras aqui novas para a gente acrescentar aqui, ó. O gametófito é um indivíduo que produz gametas, ou seja, células reprodutivas que se fecundam, portanto, o gametófito se reproduz de modo sexuado. Então, o gametófito, o nome já fala, é uma estrutura reprodutiva produtora de gametas. Então, os gametas são células que vão se unir, né, se fundir para poder formar um outro indivíduo. Então, a gente está aqui falando da reprodução sexuada ou assexuada. Se tem a junção de gametas, qual é dos dois? Sexual. Sexuada. Exatamente, então a reprodução sexuada. Já o esporófito, então, a gente lembra qual palavra essa esporófito? Lembra qual palavra? Esporos. Esporo, muito bem. Então, ó, o esporófito vai ser uma estrutura reprodutiva também, né? Vai ser um indivíduo, uma parte da planta que vai produzir os esporos. Eu vou destacar aqui no gametófito os gametas e no esporófito os esporos. Os esporos são estruturas que vão germinar e vão se desenvolver sozinhas. Então, a gente vai ter o esporófito, vai ser a parte do ciclo da planta que não precisa de fundir os gametas, né? O esporófito, ele simplesmente cai no ambiente, germina e dá origem a um novo indivíduo. Então, a gente vai ter essa parte da reprodução sendo a reprodução assexuada. A partir dessa ideia, a gente vai ter uma parte que é duradoura e outra parte que é temporária, que é transitória, né? Ou passageira, a gente chama também de duradoura e passageira, ou pode ser aqui como o livro traz, duradoura e transitória. Então, ó, nas briófitas, o gametófito, né, ele vai representar a parte que é a geração duradoura. Por que geração duradoura? Porque a maioria da parte de tempo de vida da planta, ela vai estar em formato de gametófito, certo? Depois, ela vai mudar para alternar, né, para outro tipo de reprodução, para outro tipo de indivíduo, né, que é o esporófito, apenas por um período. Depois que ela liberar os esporos, aquele esporófito ele vai desaparecer, vai ser degradado. Então, a gente chama isso de fase transitória. Então, aqui, ó, o esporófito, né, é a fase ou a geração transitória ou passageira. Então, a gente tem isso também nas outras plantas, tá? Então, nas briófitas, o gametófito vai ser duradouro e o esporófito vai ser passageiro. Já nas pteridófitas é o contrário, mas aí a gente deixa para se preocupar com isso na próxima aula, tá? Então, aqui a gente tem o gametófito duradouro e o esporófito passageiro. O gametófito, como ele vai produzir gametas, a gente vai ter, então, o gametófito masculino e o gametófito feminino, que é o que está representado aqui, tá? Então, o gametófito masculino e o gametófito feminino. Cada uma dessas estruturas aqui, bem nessa região aqui, ó, do ápice da planta, vai formar um tipo de estrutura diferente. Então, no masculino, a gente vai ter essa estrutura e no feminino vai ter essa. Essas estruturas específicas que vão produzir o gameta são chamadas de gametângios. Os gametângios, eles têm nomes diferentes. O masculino tem um nome e o feminino tem outro, certo? Aqui, essa estrutura aqui, ó, que é o masculino, o gametángio masculino, é o anterídeo. O anterídeo, ele vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide.
que é essa estruturazinha aqui pequena, que tem uma espécie de cíliozinho que vai se movimentar. O gametângio feminino é chamado de arquegônio, tá? Arquegônio. Então, o gametófito masculino e feminino, o anterídeo vai ser o gametófito masculino, melhor, o gametângio masculino, né, que vai estar aqui no gametófito masculino, e o gametófito feminino vai ter o arquegônio, que é essa estrutura aqui, ó, que é um pouco diferente dessa, que parece um grãozinho de milho, que tem vários anterozoides, várias células, vários gametas, e aqui só tem uma célula, um gameta, certo? Então, o anterídeo, ele vai produzir o anterozoide, que é como se fosse o espermatozoide, só que nas plantas a gente chama isso de anterozoide, beleza? O arquegônio, que é essa estrutura aqui, ó, vai produzir essa célula, essa bolinha vermelha aqui é o gameta feminino da planta, né, da briófita. Então, ela é chamada de oosfera, beleza? O que acontece? Quando essas plantas elas ficam muito próximas umas das outras. Então, uma gotinha de água já é suficiente para fazer com que os anterozoides, que são os gametas masculinos, eles consigam nadar até chegar na osfera. Então, ele vai chegar aqui no arquegônio, ó, como está sendo mostrado, né? Ele veio daqui, nadando de um para o outro, aí aqui está ampliado. Então, ele conseguiu nadando e chegar até a osfera, onde ocorre a fecundação. Tendo a fecundação, a gente vai ter a formação de um zigoto, né? Então, esse zigoto, ó, ele vai se desenvolver, né, e formar um embrião. E aí que a gente vai ter o embrião se desenvolvendo na planta feminina, no gametófito feminino. Então, a partir daí, isso vai germinar. Isso não está aqui no ápice, né, da planta, estava aqui, certo? Então, ela vai começar a germinar aqui. E vai dar origem, então, a essa parte aqui, ó, que já vai ser o esporófito, tá? Esporófito. O esporófito, ele vai se desenvolver em cima aqui da planta e vai formar essa estrutura chamada de cápsula. Então, no esporófito, a gente tem a haste, o pé e a cápsula. A parte mais importante aqui é a cápsula, certo? Essa cápsula ela vai sofrer divisão celular e vai dar origem, então, aos esporos. Aqui a gente já vai ter o ciclo assexuado. Então, nessa parte aqui do ciclo de reprodução, a gente vai ter a parte sexuada, porque teve a fusão de gametas. Aqui, quando o esporófito germina, e cada esporo vai germinar, né, aqui, ó, os esporos estão sendo liberados, certo? Cada esporo desse aqui vai germinar e vai formar um outro gametófito. E aí o ciclo ele vai sendo retomado, certo? Então a gente vai ter todo o ciclo voltando novamente. Fusão de gametas, germinação e formação do esporófito. O esporófito forma a cápsula libera os esporos, que vão formar novos gametófitos. Beleza? Esses gametófitos, galera, podem ser tanto masculino como feminino. Nesse slide aqui, a gente tem umas características gerais, tem um cladograma mostrando aqui, ó, cada característica das plantas está no processo evolutivo, como a gente discutiu. Tem a estrutura do rizóide, filóide e cauloide, já tudo resumido, as características gerais, ecológicas, e o ciclo reprodutivo. Beleza, galera, então para fechar, a gente vai falar só aqui sobre as características dos grupos, tá? Dos musgos, hepáticas e antóceros. Então vamos fazer uma leitura aqui rápida de cada um. Preciso de 3 voluntários, para cada um ler um pedacinho para a gente fechar essa. Eu posso Vai, ler, eu vou André. ler os musgos, eu vou ler os musgos. Tá, bora lá. Musgos. Tá, Os musgos formam o maior grupo de briófitas, com pouco mais de 12 mil espécies. Eles são muito comuns nos ambientes naturais e urbanos do Brasil. Crescem no solo, em barrancos, sob troncos de árvores e até sobre rochas, muros e paredes. Normalmente em locais sombreados e úmidos. Cada gametófito é uma planta de porte ereto, com altura entre 1 centímetro e 5 centímetros. Em geral, muitos gametófitos crescem lado a lado,
Sobre eles, de tempos em tempos, crescem delicadas hastes cor de ferrugem. São os esporófitos. Beleza, então musgo não tem muito o que a gente discutir, que é tudo que a gente já viu aqui. Então, esses aqui são os gametófitos que ele está descrevendo. Aqui é o esporófito, como é que é. Eu falei para vocês que eles crescem, né, bem próximos uns dos outros. Aí a gente tem um exemplo aqui, tá? Ó, conjunto de musgos com alguns esporófitos bem evidentes. Então, a gente tem aqui o gametófito, que é essa parte onde tem os filídeos, e essa estruturazinha aqui para cima, o esporófito, tá? Hepáticas. André. Vai. Existem aproximadamente 9.000 espécies de hepáticas. A maior parte dessas espécies vive em ambientes terrestres em locais muito úmidos ou sombreados, mas há espécies de água doce. Os gametófitos das hepáticas são achados e crescem espalhando-se rente à superfície. Os esporófitos se desenvolvem nas estruturas que produzem gametas femininos. Em algumas espécies, essas estruturas lembram minúsculos guarda-chuvas. Muito bem, então aqui ó, a gente vai ter as hepáticas, o exemplo das hepáticas. A diferença aqui dessas espécies, né, desse grupo todo, é que o gametófito delas não cresce assim, ela cresce horizontal, né, cresce espalhado no substrato. E aí o esporófito, ela tem essa característicazinha aqui, ó, onde a gente vai ter a produção... André responde Guilherme no chat. Sim, Guilherme está perguntando se a reprodução das briófitas sempre precisa de água. Sim, sempre vai precisar de água. Porque elas precisam para poder transportar os gametas. Tá? Para fechar, os antóceros. Quem é que quer ler? Os antóceros constituem o menor grupo de briófitas, com cerca de 100 espécies conhecidas. Seus gametófitos são semelhantes ao das hepáticas. São achatados e crescem no modo rasteiro em solo úmido ou sobre rochas nas margens dos rios. Os esporófitos são longos e crescem com postura ereta. Muito bem. Então, aqui ó, a gente vai ter o exemplo dos antóceros, certo? O gametófito, ele também é rasteiro. E aí a gente vai ter os esporófitos, que são esses talinhos aqui, ó, são os esporófitos germinando para completar a fase de reprodução assexuada, certo? Então, essa é a diferença, galera, dos 3 grupos de briófitas existentes. Os principais são os musgos, mas a gente tem ainda as hepáticas e os antóceros, certo? Então, a gente só tem esse quadradinho aqui, mas aí está falando sobre baixas temperaturas, que a gente já discutiu em relação à umidade, certo? Que essas plantas, elas precisam de lugares úmidos e sombreados. Pessoal, então, para finalizar, vocês vão fazer essa atividade aqui para a próxima semana. Então, é isso. Eu acho que vocês têm aula agora, né? Tchau e até semana que vem. 10 a próxima aula. Falou. Sim, vou pôr o slide também. Falou. Tchau. Dá tudo. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, André. Tchau.